Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele vos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lembrareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, Nossa Senhora de Fátima. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, caros católicos, estamos nessa quinta-feira em que a Igreja do mundo celebra a Ascensão de Nosso Senhor. Se nós fazermos as contas, 40 dias que Jesus apareceu aos discípulos, a conta é hoje. Como aqui no Brasil, nós, com autorização da Santa Sé, transferimos essa solenidade para o domingo como preceito dominical. Então, hoje, a igreja prepara para nós o texto do qual Nosso Senhor se apresenta, resumidamente, na última ceia. Jesus vai explicando aos discípulos. Se Jesus, ele explica, ele é um mestre, ele é o professor, ele é a verdade, ele veio do alto trazer as coisas de Deus. Então ele é o mestre, é o professor. E os discípulos têm as características de um aluno, do qual Nosso Senhor vai ensinar das coisas eternas. Só alguém que tem uma experiência pode explicar de coisas dos quais a gente não conhece. E é Jesus. E Jesus tenta explicar daquilo que vai acontecer com ele, daquilo que aconteceu. Então, 30 anos isolado. Só o isolamento da casa de Nazaré. Jesus, Maria e José. 30 anos escondidos, se preparando. 30 anos isolado. Depois, Jesus tem 3 anos de vida pública. 3 anos de ensinamento. E 3 horas na cruz. Momento da entrega total para nos salvar. Momento salvífico de Cristo. Ele está ensinando aos discípulos que ele vai aparecer, é um tempo, depois ele vai para o céu. Mas as nossas almas,
elas não podem estar tristes. Por que que não pode estar tristes? Porque quem ama, ele permanece. Depois, Nosso Senhor vai ao céu, ascensão, é subir com a força do poder de Deus e do Espírito que o ressuscitou. Os anjos do céu também se alegram que o Senhor vai voltar ao lugar que ele saiu. Lembra o Salmo: ó porta, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. A glória agora glorioso, ressuscitado, ressurreto. E os anjos também se espantam, porque é um homem, mas é Deus que sobe. Inédito. A grandiosidade e a majestade, e os anjos cantam: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Amados, o que Jesus quer confortar os corações? Eles não entendem, não compreendem, porque virá o Paráclito, e o Paráclito, que é o defensor, que é o advogado, vai fazer eles compreenderem tudo isso. Como vimos ontem, o Paulo lá evangelizando os gregos no Areópago, o lugar da filosofia, o lugar do pensamento, onde eles tinham alguns deuses, e Paulo lembra: vocês têm fé, mas essa fé é errada. Eu vim falar da ressurreição. E quando falou da ressurreição, alguns foram embora e outros aderiram à fé. Não fique triste, que tem a igreja. Não fique triste, porque tem os sacramentos. E o sacramento maior, que ele vai ficar até o final dos tempos conosco, é a Eucaristia. É o ressuscitado. É o Senhor vivo. Você tem ideia que você comunga, não um pão, mas é um corpo vivo, presente. E Ele está presente em nossas vidas. Presente na pregação, presente na igreja, na palavra, nas suas orações. Ele permanece conosco. Então, quero repetir aquilo que Jesus diz às mulheres: não chorais por mim, chorai por vós mesmos. Não fique aí olhando para o alto. Eu voltarei, minha segunda vinda, para buscar aqueles que me amam, aqueles que permanecem na palavra, aqueles que devem chorar pelo peso dos seus pecados. O chorar aqui deve chorar as renúncias que todo dia você tem que fazer ao pecado, às maquinações do mundo, às tristezas que às vezes acometem o seu coração, uma doença que às vezes deixa você acabrunhado, a doença da alma, do corpo, as fragilidades, a velhice, ou até mesmo algo que não foi provocado por você, mas te atinge. Essas são as tristezas que o mundo, que o pecado e que a carne nos dá. A carne não é o pecado que eu estou dizendo. A carne é a matéria que às vezes somos apegados. Isso às vezes nos entristece de ficar longe de Deus. Isso deve nos entristecer. A maior tristeza de um homem, de uma mulher, é ficar sem Deus. É uma vida triste, amargurada, sem esperança. O que nosso Senhor está dizendo? Agora vocês, nós, não tem eu fisicamente, mas vós me tereis por meio da fé. E a fé gera esperança e caridade, amor.
E eu estarei com vocês. Eu estarei quando tiver 2 ou 3 estiverem reunidos. Eu estarei convosco quando se tem a caridade. Quando todo mundo, como diz Nossa Senhora, né? Falou Nossa Senhora das Graças. Quando tudo estiver acabado e terminado e parecendo o fim, eu estarei com você. É assim que o nosso Senhor quer. Agora, viver de fé em fé. Acreditar. E o justo vive pela fé. E se você não tiver fé, você não suporta este mundo cheio de injustiça, onde já Satanás e os seus anjos. É de fé que a gente vive. É da esperança que nós vivemos agora. Paulo, ele está evangelizando e encontra, lá na cidade de Corinto, um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que acabara de chegar da Itália, e sua esposa Priscila. Pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Os compatriotas de Paulo. Paulo entrou em contato. Por quê? Paulo e eles tinham a mesma profissão. Entendam. Procuram pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Não procure pessoas por carências afetivas. Não procure pessoas porque você acha que tem um pouquinho de dinheiro a mais que você. Não procure pessoas dos quais sorri quando você está triste e te levanta. Procure pessoas que te levam ao altar. Não procure amizades que te tiram do altar e da confissão. Procure pessoas dos quais amam as mesmas coisas que você. Procure pessoas que defendem as mesmas coisas que você ama. Procure pessoas de Deus. E nem todas as pessoas que estão na igreja são de Deus. Tem gente que é de Deus, mas são igual Marta. A Maria estava atenta à palavra, atenta à contemplação. A Marta estava somente na prática do exercício da fé. Só na prática, no fazer. Sem a contemplação. A Marta virou as costas para o Mestre. E na igreja, tem gente que vira as costas para o Mestre e não merece ser os seus amigos, porque não ama a mesma coisa. Por fora tem uma casca de religioso, mas não é. Porque os judeus também eram religiosos, mas virou as costas para Jesus. O Paulo estava na casa deles, porque gostava das mesmas coisas. Foi pregar o evangelho, mas só que houve uma rejeição. Saiba lidar com as rejeições que existem no mundo. Nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai gostar dos seus belos olhos, da sua aparência, e muito menos vai gostar da verdade que você carrega. E vai ter a rejeição. Mas como que você trabalha com essa rejeição? O Paulo teve uma solução. Já que vocês não querem, eu vou para aqueles que são pagãos. Os pagãos acolhem a boa notícia do Evangelho. Acolhe o novo. Já aqueles que estão cheios de preceitos, cheios de coisas, já viciados em doutrinas, em várias doutrinas, são soberbos e ignorantes,
e ao mesmo tempo orgulhosos, rejeitam. Paulo rasga as vestes e diz: vou para outro lugar. Amados, se sua casa não é uma terra de missão, se os seus vizinhos não é terra de missão, não deixe de evangelizar. Fale para outro. Teve um ex-satanista dos Estados Unidos, em que tinha uma senhora, que ele estava numa loja e essa senhora também. Essa senhora olhou para ele, e ele olhou para ela. Ele é satanista. Ela deu uma medalha de Nossa Senhora. Evangelizou, esse homem se converteu. Ele deu uma medalha de Nossa Senhora. Outra pessoa estava numa loja de sapato. Eu vi esse testemunho ontem. E aí ele estava rezando o terço constantemente. A vendedora veio, atendeu. Ela via um pranto, um choro. E ela queria falar, mas não falava. E desviava do olhar e desviava da conversa. Foi ao caixa, nem quis conversar com ela. Ela achou estranho. Na hora que estava indo embora, a moça veio. O que a senhora tem? Porque eu queria me suicidar-se, queria me matar. Eu estava aflita, triste, chorando. O que a senhora tem? Ela disse: nada. Eu só tenho Nossa Senhora. E eu estava rezando o terço. Chorou, desabou, porque ela não podia, vendedora não podia chorar e conversar dentro da loja. Ao sair da loja, aos prantos chorando, disse: foi Nossa Senhora que te tocou. Às vezes a gente não precisa dizer nada. Às vezes a gente tem que ter a atitude de evangelizar. Porque a gente acha que todo mundo é católico, o Brasil é... Não. O Brasil também é terra de missão. Nesse dia que estamos preparando para a ascensão do Senhor, ide evangelizar. Evangelizar é preciso. Não com palavras, com atitudes. Saiba muito bem que você é o evangelho vivo para aqueles que não creem. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com o seu comportamento. É um evangelho aberto para aqueles que não creem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.